Aqui é a Ópera de Berlim, onde os concertos se realizam. Música erudita, a arquitetura é muito bonita. Aliás, esse prédio aqui da torre da Sony me lembra muito outro que eu vi em Genebra. Nossa, lá a gente vai demorar muito. Ali onde está aquela torre que parece aquelas que eu vi na infância da série de desenhos dos Jacksons, da família Jacksons, era a Alemanha Oriental, Berlim Oriental. Aquela torre foi construída pelo governo comunista da Alemanha Oriental. Era bem moderna, ainda hoje é bem moderna. Em Xangai tem alguma coisa parecida com isso, mas isso é antigo, isso foi antes da queda do muro de Berlim. O muro passava aqui perto, aquelas árvores que nós estamos vendo ali era a parte da terra de ninguém, porque o muro ele tinha dois muros, na verdade, um do lado e um do outro, e no meio um campo minado, não havia nada. Mas eu acho que eles plantaram essas árvores depois da queda do muro, então foi transformado num parque maior. Era ali que era o muro. Lá no fundo a gente vê o Reichstag da Alemanha atual. Ele está moderno, mas o Reichstag, como se fala geralmente em português do Brasil. Então, claro, falando outra língua como português, nós não temos a obrigação de ter a mesma pronúncia dos suíços alemães nem dos alemães. O Reichstag ele é simbólico, porque quando o nazismo chega ao poder em 1933, aquele velho cabo é importante, porque no Brasil teve um capitão que na verdade era tenente, que é a mais baixa patente do exército brasileiro do oficialato. O oficialato começa com um aspirante a tenente, e na verdade ele explodia bombas, ele planejava explodir bombas nos quartéis do próprio exército para pressionar o ministro do exército na época do presidente José Sarney. Essa é a história não permitida por ele, porque o próprio Supremo Tribunal Militar chegou a um acordo com esse terrorista chamado Jair Messias Bolsonaro. Ele era um terrorista. Isso eu não estou interpretando, eu não estou exagerando. Isso são os fatos comprobatórios do próprio processo que foi movido contra ele, e o exército chegou a um acordo com o ex-tenente Jair Bolsonaro. Ele mesmo fez a proposta na defesa dele, sabe? Nem sei, porque ele devia ter estudado alguma coisa de direito para fazer a própria autodefesa dele, mas o cabo de que eu estou falando, daqui a pouco falarei mais, também, sabe? Então, ele chegou a esse acordo de que ele passaria para a reserva, não seria expulso, porque ser expulso não dá direito a ninguém que é das Forças Armadas a permanecer como reserva. Então ele seria expulso, mas então o acordo foi, ele não foi expulso, ele foi transferido para a reserva, o que é uma injustiça remunerada, gente, pelo amor de Deus. Eu até agora não pude me aposentar e esse terrorista
ele foi aposentado ganhando com a patente acima. Porque quando os militares entram para a reforma, eles sobem uma patente. Então ele era tenente e foi para capitão. Agora, capitão ainda é considerado uma patente baixa de oficiais. Quem dizia isso era o general Figueiredo, porque o atentado do Rio Centro, quando eu era jovem, estava já na universidade estudando ciências sociais, o atentado foi realizado, foi praticado. Era uma bomba que explodiu no colo de um capitão do exército, exatamente a patente do inominável. E o general João Batista de Oliveira Figueiredo, então presidente da República Federativa do Brasil, sob a Constituição de 1967, com a emenda de 1969, que era a Constituição da ditadura militar, ele chamava aquele terrorista que morreu, né, que a bomba explodiu no colo dele, de baixa patente. Então eu estou usando os critérios do general Figueiredo para dizer que capitão é baixa patente. Pois bem, o cabo do exército, Adolf Hitler, ele, ao chegar ao poder, ele mandou colocar fogo no parlamento, que é uma das coisas bem trágicas. Agora, é bem típico deles, do fascismo e do nazismo, que o nazismo é um tipo de fascismo alemão. O bolsonarismo é um tipo de fascismo brasileiro. Então, assim, o fascismo se adapta, ele se renova, ele é flexível. Mas o Humberto Eco, ele definiu quais são os critérios que definem qualquer movimento político como fascista, né? Um deles é o emprego da violência física, outro é o do irracionalismo, o outro é assim, da covardia, né, de perseguir minorias. Eles são sempre valentes quando eles estão em grupo. E valentes com quem? Com os frágeis, os indefesos. E no caso, eu estou sentado aqui num monumento que é em homenagem às vítimas do nazismo. Quem eram os indefesos na Alemanha de Hitler? Os judeus. Por quê? Porque eles foram discriminados, eles secularmente discriminados, havia um tipo de racismo específico contra eles, e eles eram uma minoria, 500 mil judeus, então era muito fácil, né, atacar judeus indefesos. Essa é uma característica do fascismo, certo? Não necessariamente eles vão atacar judeus, mas eles podem atacar LGBTs, mulheres, professores de história, esquerdistas no Brasil, porque nós somos minoritários. Então, é a característica que torna o bolsonarismo um fascismo, de acordo com Humberto Eco, no seu ensaio O Fascismo Eterno. Uma das características também é de atribuir ao adversário, ao inimigo, ações que eles mesmos fazem. Foi o que o Hitler fez. Ele mandou tocar fogo no Reichstag para colocar a culpa nos comunistas. E por quê? Porque ele precisava de um pretexto para fechar o parlamento, para proibir todos os partidos políticos, que foi o que ele fez, né? Então ele jogou a culpa nos comunistas, coisa que o bolsonarismo radical, fanático, daqueles que perderam totalmente o contato com a realidade, eles estão dizendo que aqueles ataques do dia 8 de janeiro, ou seja, deste mês, aquilo foi feito por infiltrados comunistas, por petistas. É típico do modo fascista de pensar. O Hitler tinha feito isso, né? Então o objetivo era fazer toda aquela ruaça e colocar a culpa no MST, nos movimentos sociais, no PT, nos comunistas, para dar o golpe e transformar o Brasil numa ditadura pessoal, ou do Messias, entre aspas, mas na verdade o nome dele é Messias, é Jair Messias Bolsonaro, né? O que é uma blasfêmia, gente, é o anticristo, como dizem os fundamentalistas evangélicos, né, que acreditam nessas baboseiras, nessas fantasias escatológicas ou de apocalíptica, que é o nome que eu agora estou preferindo usar, porque eu descobri que realmente existe
duas maneiras de você usar o conceito escatológico. Eu, como sou bacharel em teologia, eu só aprendi uma, que era escatologia, era o estudo do fim dos tempos, na perspectiva judaico-cristã. O próprio cristianismo, ele nasce nessa perspectiva apocalíptica, e há muitos apocalipses do judaísmo tardio, né, antes do cristianismo aparecer. Havia circulando ali muitos apocalipses, que hoje são considerados livros apócrifos, porque eles estão fora do cânon sagrado, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, mas a palavra em grego que se usa para caracterizar esse tipo de literatura era escatologia. Então, mas eu descobri que com a emergência do bolsonarismo no Brasil, essa palavra era usada para falar de pornografia. E eu ficava chocado, tentando explicar para as pessoas, não é isso. Escatologia não significa pornografia. Aí alguém, um meu colega, Elias, professor de artes, ele me falou que sim, havia aí essa definição no dicionário. Então eu fui perseguir esse objetivo de ver o significado e checar se o que o Elias estava falando era verdade. E realmente eu descobri coisas difíceis, né, que acontecem. Um médico, um cientista da área da saúde, ele também criou, ou por acaso, paralelamente, sem conferir que aquele nome já era usado para outro conceito, ele usou a palavra escatológico para falar de fezes. Ai, que coisa triste. Então, eu que estava tão convicto de que só havia um significado para a escatologia, por causa da minha formação teológica, eu agora estou preferindo nem usar mais a palavra escatológica, porque ela pode dar margem a esses dois significados que não tem nada a ver um com o outro, né? Fezes e fim do tempo, final do mundo. Então eu vou usar a palavra que se usava mais 2000 anos atrás na língua grega, que era apocalipsis, que era o final dos tempos. Então eu prefiro pensar no apocalipse. Agora, isso faz parte também do fascismo. O fascismo, ele sempre pega que algo está atrapalhando, destruindo o mundo. Esse algo é o inimigo, o comunismo, o bolchevismo na época do Hitler e do Mussolini, mas também, gente, em pleno século XXI, isso voltar, em alguns aspectos, ele voltou literalmente. Eles usam o palavreado da Guerra Fria. Agora, eu estou bem do lado do muro de Berlim, que caiu há 30 anos, mais de 30 anos. Vai fazer 34 anos que o muro de Berlim caiu. Ali do lado, eu estou olhando, é um bosque onde era o muro. Eu estou bem aqui na divisão da Alemanha comunista e a Alemanha capitalista. Hoje, a Alemanha já é unificada. E os generais do Bolsonaro, eles continuam usando aquele palavreado da Guerra Fria, pré-queda do muro de Berlim. É ridículo, gente, é ridículo. O que eu questiono são essas narrativas que foram criadas e que 34 anos depois ainda são usadas como clichê, né, de que a queda do muro significou o triunfo glorioso do neoliberalismo, do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, a vitória final do capitalismo face ao comunismo. Mas sempre a história é desconcertante, né? A história concreta não cabe em nenhum figurino, em nenhum catecismo. Restou o problema da China. A China continua lá sendo governada por um partido comunista, o mesmo de Mao Tse-tung. E o comunismo não existe mais, mas as marcas do comunismo aqui da Alemanha, eles estão presentes. Ontem eu estive lá, vi a estrela de Moscou, a estrela do Exército Vermelho, tirei fotos ali, até fiz uma gravação. Então, o que caiu, o que desmoronou, não por acaso, por muitos fatores internos e também externos, foi aquele modo de organizar a sociedade que nós chamamos genericamente de comunismo, mas o comunismo bolchevista, o comunismo soviético.
O comunismo da China, que se renovou depois de Deng Xiaoping, ele se renovou a partir das propostas de Lenin depois da Guerra Civil, né, que era a nova política econômica. Ele pegou aquelas teses e ele desenvolveu de um modo que o Lenin não pôde, porque o Lenin morreu antes, né, e veio a era Stalin. Mas deu nisso que a China atuou. Então, eu não chamo a China atual como um país capitalista. Não é. A China atual não é a Alemanha atual. Mas também não pode-se dizer que ali é o comunismo soviético. Também não é. Mas é difícil definir isso, porque essa é a lição que a história nos dá. A história sempre é anterior, exterior, mais complexa do que qualquer teorização. O Karl Marx, que estudou aqui nessa cidade, já tinha descoberto isso. Então é o princípio materialista da história, que o marxismo-leninismo começou a chamar de materialismo histórico e materialismo dialético, né? Mas pode ser chamado, de acordo com uma vítima do fascismo italiano, uma vítima italiana chamada Antonio Gramsci. Pode ser chamado de filosofia da praxis e pouco importa o nome que se dá. É aquilo que eu sempre digo para os meus amigos: conceito é semântica, não é um conjunto de palavreados, né? Então eles continuam usando aquele palavreado, os generais do Bolsonaro, mas é um palavreado da época da Guerra Fria. Agora, a semântica hoje é outra. O Brasil e o mundo, né, estão numa disputa acirrada entre China e Estados Unidos, entre Estados Unidos e China, porque nós estamos na indústria 4.0, bem diferente da época do comunismo soviético e da Alemanha comunista. Então, tudo isso precisa ser reinterpretado. A queda do muro não representou o triunfo do capitalismo neoliberal. Aqueles caras, na época da queda do muro, eles não previam, por exemplo, que haveria uma grave crise econômica em 2008, no centro do capitalismo financeiro, em Nova York, nos Estados Unidos. Então, o neoliberalismo, enquanto proposta econômica, também fracassou, também ruiu. O que a gente está vivendo hoje em dia é exatamente isso. Os princípios do neoliberalismo estão ruindo. E, como aconteceu em 1929, o fascismo e o nazismo estão se aproveitando dessa conjuntura em que o capitalismo fracassa como modelo de sociedade, por causa do desemprego, por causa de inflação, por causa de mil problemas e também por causa da guerra, porque a gente está aqui nesse momento, a Europa está apoiando os ucranianos, e os ucranianos, parte do exército ucraniano que está lutando contra a Rússia são de neonazistas, o batalhão Azov. Gente, ai meu Deus, por que nós não conseguimos nos libertar da história? Talvez porque a gente entende mal a história, né? Então eu estou aqui para repensar tudo isso. Então, mas na cabeça de quem está apoiando